Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar do Instituto PET Brasil. A apresentação de hoje vai ser focada no mercado da Rússia. Esse estudo aborda aspectos macroeconômicos relevantes da economia local, especialmente no mercado PET. Esse webinar faz parte de uma série de eventos de conteúdos promovidos pelo Instituto, com foco no PDI PET. O PDI é um programa de desenvolvimento e inovação das empresas do setor PET, e uma parceria entre o Instituto e a Apex Brasil. O objetivo é auxiliar o empresário e a sua empresa a expandir fronteiras e tornar seus produtos mais competitivos no Brasil e no mundo. Quer uma ajuda para alavancar o seu negócio PET e não sabe por onde começar? O Instituto PET Brasil, em parceria com a Apex Brasil e com o intuito de cumprir sua missão de estimular o desenvolvimento do mercado PET no Brasil, apresenta o Programa de Desenvolvimento e Inovação das Empresas do Setor PET, PDI PET. Este programa foi desenvolvido para auxiliar na competitividade das empresas brasileiras, deixando-as aptas para atender os públicos mais exigentes, seja no Brasil ou no exterior. Como funciona o PDI PET? Neste programa, as empresas são avaliadas e agrupadas de acordo com os critérios pré-estabelecidos por meio de uma plataforma online, desenvolvida pelo Instituto PET Brasil e com o apoio da Apex Brasil. Para participar do programa, é necessário seguir alguns passos. Primeiro, é preciso cadastrar sua empresa através do site www.pdipet.com.br. Em seguida, assistir a uma videoaula para ter conhecimento do programa. Depois, é necessário responder a um questionário sobre o seu negócio PET. Assim, faremos uma avaliação verificando em qual nível de excelência sua empresa está posicionada. O programa identificará os pontos de melhoria e auxiliará, por meio de cursos online, que sua empresa evolua entre os 5 estágios. Por fim, você poderá, a cada 6 meses, refazer o questionário e saber como está o desempenho da sua empresa. Cada estágio fará com que ela se torne cada vez mais competitiva no Brasil e no exterior. O PDI PET foi estruturado em 3 pilares: capacitação, reciclagem e melhoria contínua. Tudo isso dividido em 4 áreas de especialização dentro do seu negócio. Inteligência de mercado. Você poderá participar de painéis regulares com dados de mercado e monitoramento de desempenho do mercado. Marketing. Você saberá potencializar o seu negócio através de ações de comunicação, promoções setoriais e individuais direcionadas ao seu público-alvo. Promoção de negócio e imagem. Através de encontros realizados pelo Instituto PET Brasil, você poderá fazer networking, além de aproveitar a divulgação da sua empresa através das ferramentas do próprio Instituto, como sites, aplicativos, eventos e muito mais. O programa é realizado 100% online de forma segura e confiável, sempre contando com o apoio do Instituto, que estará à sua disposição quando necessário. Nosso programa não tem prazo de validade, podendo usufruir dos painéis de mercado e outros conteúdos. Podem participar do programa pet shops, indústrias, distribuidores, clínicas, hospitais veterinários, hotéis e creches pet, criadores e aquicultores. Utilizamos critérios objetivos, tangíveis e comprováveis, identificados por instituições e órgãos setoriais competentes, visando a maturidade empresarial a fim de atender o seu mercado. Com o Instituto, você não paga nada para se cadastrar e ter a sua avaliação. Sua empresa terá apenas investimentos para atender aos requisitos do programa, que variam de acordo com o seu nível. Ao final, sua empresa estará apta às condições do mercado, pronta para vender no Brasil e no exterior. Com a melhoria contínua, o seu negócio alcançará excelência, valorização do produto e serviços nacionalmente e internacionalmente. Junte-se à maior auxiliadora e orientadora do mercado PET no Brasil. Saiba mais em www.institutopetbrasil.com. Caso tenha interesse em conhecer melhor o PDI, acesse petbrasil.org.br. O estudo completo estará disponível na área restrita do site para os participantes do projeto setorial PET Brasil e disponível também no site do IPB. Para esse estudo, teremos a apresentação do professor Marcos Leles, setor de inteligência comercial do IPB. Leles é doutor em economia. Também participarão Camila Flores Orti, doutoranda em economia do desenvolvimento, e Jéssica Brandalize, bacharel em ciências econômicas. Bem-vindos, Marcos, Camila e Jéssica. Fiquem à vontade para a apresentação de vocês. Obrigado. Olá, agradeço a oportunidade, agradeço ao Instituto pela oportunidade. Queria ressaltar
que o estudo ele vai estar dividido entre uma parte a gente vai falar sobre os cenários econômicos, né? Depois a gente vai comparar a questão da liberdade de negócio, competitividade da região abordada. Depois vamos falar um pouquinho do mercado PET, na região abordada, nesse caso a Rússia, né? E por fim nós vamos ver como é que anda a relação comercial entre o Brasil e a Rússia, né? Eu vou passar para a Jéssica, que vai se apresentar, e ela vai trabalhar depois a questão do mercado PET em si. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Então, eu me chamo Jéssica, trabalhei com o professor e com a Camila nesse estudo da Rússia a respeito do mercado PET, e é um prazer e agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, Camila. Boa tarde, pessoal. Meu nome então é Camila. Eu vou tratar um pouquinho com vocês sobre a parte de comércio exterior do mercado russo para os produtos PET. E passo então aí a palavra para o Marcos para iniciar a apresentação. Bom, então a gente vai iniciar a apresentação e eu vou tratar basicamente do cenário econômico na Rússia comparado com outros países ali da região, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a questão da liberdade de negócios e competitividade no mercado da Rússia. Bom, em termos de cenários econômicos, o que a gente vê quando a gente compara a Rússia com a Alemanha, Brasil e China? A Rússia ela tem ela apresentou uma característica muito próximo da economia brasileira em termos de crescimento econômico entre 2013 e 2019, né? Ela tem uma queda bastante significativa em 2015, uma recuperação incipiente em 16, 17, né? E 18 ela melhora um pouquinho com um crescimento de 2,5%. A previsão para a atividade econômica na Rússia em 2020 é uma queda próximo de 5,5%, né? Isso em função da pandemia. O Brasil deve cair em torno de 5,3%, então os dois devem cair na mesma proporção, a atividade econômica nas duas regiões. O retorno da Rússia pode ser um pouquinho mais acelerado que a do Brasil, né, com uma expectativa de crescer em torno de 3,5%, enquanto o Brasil a gente tem uma expectativa de crescer em torno de 2,9%. Então, o que a gente vê é que o desempenho da atividade econômica na Rússia é muito próximo da economia brasileira nesses anos analisados, entre 13 e 20, e a queda também em 20, muito próxima, com uma recuperação um pouquinho melhor. Pode passar, por favor. Quando a gente compara esse desempenho da Rússia em relação ao mundo e aos mercados europeus emergentes, a gente vê que ela vem com um valor, com uma taxa de crescimento da atividade econômica um pouquinho abaixo tanto do mundo quanto dos europeus emergentes, né? E agora, com a questão da pandemia, a queda é muito próxima entre a queda em 2020 esperada, né? Do mercado russo é muito próximo do que se está prevendo para as economias emergentes europeias, né? Então, aí tem uma previsão de cair 5,2% nas economias emergentes europeias, enquanto a Rússia em torno de 5,5%. E a recuperação um pouquinho melhor para as economias emergentes europeias, crescendo em torno de 4,2%. Pode passar, por favor. Em termos de inflação, a gente viu que ali em 2015 a gente tem um pico muito forte de inflação na economia da Rússia, chegando até quase 15% naquele ano o pico de inflação. No Brasil também foi bem alto, foi em torno de 9% esse ano a inflação no Brasil. Após isso, a gente vê uma certa consistência na estabilização da taxa de inflação, que ela chega em 2018 em torno de 2,9%, né, acelerando um pouquinho em 2019 em 4,5%, sendo que aproxima as inflações, a taxa de inflação do Brasil e da Rússia em 2020 e 2021. Então, em termos de crescimento dos preços, a gente vê que os dois mercados vêm numa toada bastante próxima, né? Então, quando a gente olha assim, o cenário econômico da Rússia e do Brasil são muito próximos, né? São muito próximos tanto em termos de crescimento quanto em termos de inflação. Pode passar, por favor.
Ambiente de negócio. E aí a gente está tratando muito do ambiente de negócio para comércio exterior, né? O Brasil, em 2018, se localizava na posição 139, né? A Rússia está um pouquinho melhor que o Brasil para esse específico tipo de ambiente de negócio, que é comércio exterior e exportação. Então, ela estava na posição 100, né? Em tempo, e aí a gente vê as diferenças, né? São bem significativas, muito mais significativas em termos de custo. Ou seja, o custo para exportar, né, o custo de comércio exterior para exportar na Rússia, ele é relativamente mais barato que no Brasil. Por exemplo, em 2018, esse custo girava em torno de $580 na Rússia, enquanto que no Brasil era $862 do custo para exportar por fronteira. O custo para exportar por documentação, né, girava em torno de $92 na Rússia e no Brasil em torno de $226, né? O tempo de exportar por documento ou por fronteira no Brasil é menor e aí tem uma vantagem em relação à Rússia. Por favor, pode passar. O custo do container saindo de Santos, indo até São Petersburgo, é em torno de o container comum é em torno de $1.500, $1.504. Sempre lembrando que esse custo do container ele não leva em consideração os outros serviços, como, por exemplo, estocagem, né? Já o custo container comum com uma altura mais elevada é $1.693, né? E o custo, as despesas do Brasil geram em torno de R$1.400. Pode passar, por favor. Em termos de competitividade, o que a gente vê? O tamanho de mercado ali, que é o 10º pilar, dos dois são muito próximos. Tanto o tamanho de mercado quanto o dinamismo de negócio, né? Ou seja, o crescimento dos negócios, né? O que a Rússia se diferencia de maneira significativa em relação ao Brasil é uma infraestrutura melhor, uma adoção de tecnologias melhor e uma estabilidade macroeconômica melhor. O Brasil tem uma diferença em termos de saúde. O sistema de saúde brasileiro é melhor que o sistema de saúde russo e o sistema financeiro. Esses dois acabam se diferenciando no Brasil em relação à competitividade da Rússia. Pode passar, por favor. Em termos de média de tarifa de todos os produtos, né, de importar, a Rússia se posiciona abaixo da média mundial. A média mundial está em torno de 9%. Já na Rússia, esse valor é 6,20%. Um pouco maior que o da Alemanha, mas bem abaixo da média brasileira, que é em torno de 3,4%, essa média das tarifas em 2019. Pode passar, por favor. Bom, agora a Jéssica vai falar um pouquinho do mercado PET. Bom, então, boa tarde, pessoal. Vamos começar a apresentação do mercado PET, colocando a Rússia no mercado PET mundial. Então, ela está entre os 10 principais, tanto em questão de valor, em consumo, tanto em quantidade de PETs. A gente observa que a Rússia, em 2019, ela consumiu no varejo em torno de 4,2 bilhões de dólares e se encontra em 8º lugar no ranking mundial, de 32 países disponíveis na base. Em questão de quantidade de PETs, ela está em 5º lugar e ela tem cerca de 72, quase 73 milhões de PETs no país. Pode passar. Aqui a gente está discriminando a população PET pelas categorias. O que a gente observa que eles têm um número superior de gatos e peixes. Cada um em 2019 tinha em torno de 32% de participação no total da população PET. O que a gente observa também que a tendência de continuar aumentando o número de gatos, visto que o crescimento médio anual ao longo desses anos foi o maior entre essas duas categorias, que foi de 1%. A gente também observa que répteis, apesar de pequeno, em torno de 640 para 890 mil animais,
a gente vê que eles têm um crescimento de 6,8%, sendo maior entre as categorias analisadas. Pode passar, por favor. Em relação ao número de domicílios que possuem animais de estimação na Rússia, é importante analisar que a maior parte dos domicílios possuem gatos. E em comparação com o total de domicílios, 60% possuem algum tipo de animal, seja cães ou gatos. Também a gente observa que o crescimento de cães em relação aos domicílios é maior, principalmente por conta do rural. Ainda eles têm a necessidade, eles querem ter um cão de caça ou um cão de guarda, então o cães acaba crescendo mais no setor rural, na área rural da Rússia. Pode passar, por favor. Então, a comparação, se a gente analisar a participação no total de domicílios da Rússia e do Brasil, a gente pode observar que a Rússia ela ainda tem espaço para crescer a quantidade de pets se comparado com o Brasil. Então, a gente também observa uma situação bem interessante, que 33% dos domicílios possuem algum tipo de gato. E ele está atrás somente de Canadá e Estados Unidos, ou seja, é um mercado muito consolidado de gatos e ainda cães têm bastante espaço para crescer, visto que ele se encontra próximo à média mundial. Pode passar, por favor. Em relação aos serviços veterinários, ou seja, as clínicas e os veterinários, a gente percebe que há uma grande disparidade entre a quantidade de profissionais com a quantidade de clínicas. Isso mostra que, apesar de haver poucas clínicas, as clínicas que existem, elas possuem um porte maior e elas também têm a maior quantidade de serviços juntos. Pode passar, por favor. Em relação ao pet food na Rússia, aqui a gente está analisando em milhões de dólares no mercado de varejo. A gente também leva em consideração que esses dados foram estimados antes da pandemia do novo coronavírus, mas isso não leva a crer que vai diminuir em grande proporção, visto que a quantidade de pets em todo o mundo tem aumentado e o setor tem grande expansão. A gente vê que a principal categoria é novamente alimentos para gatos, que no total está em torno de 2 bilhões de dólares em 2020, ao passo que alimentos para cães é em torno de 822 milhões. Ambos estão crescendo a taxas bem altas, acima de 4%, e cães está cresceu próximo de 6% e tende a continuar crescendo nesse ano de 2020. Pode passar. Em relação ao pet food na Rússia e no Brasil, consumo por pet aqui, que é a nossa categoria para ver o quanto que cada pet tem o consumo dentro do total, a gente observa que em cães é um pouco próximo, apesar de que no Brasil é ainda superior ao que é observado na Rússia. Então, em 2020, cada gasto com cão teve um consumo de próximo de 70 dólares, enquanto que na Rússia foi próximo de 50. Tem um gap de 20 dólares entre as duas categorias. Contudo, se a gente observar alimentos para gatos, a disparidade é muito maior entre o Brasil e a Rússia, que a Rússia tem um gasto de em torno de 115 dólares em 2020 e o Brasil tinha 30. Então, isso confirma ainda mais a tendência do país ser uma população de gatos, como eles costumam falar. Pode passar. Em relação ao market share das marcas no mercado de varejo de alimentos tanto para cães quanto para gatos, a gente observa que as empresas multinacionais, elas têm um crescimento, elas são tendência no mercado, contudo, elas estão caindo aos poucos, visto que algumas marcas que são tipo a Chapi e a Cesar ela é da Mars também, assim como a Pedigree e a Chapi, mas elas têm tendências de valores diferentes.
ou seja, isso acaba influenciando o consumo. E principalmente na parte de cães, a gente tem aqui, observa que a Monge CSPA, ela está crescendo, já está com 5% do mercado, sendo que ela não existia, né, participação em 2014. Em relação a alimentos para gatos, a gente observa que a Felix, da Nestlé, junto com a Friskies, também da Nestlé, tem crescido no mercado ao longo de 2014 para 2018. Mas cabe ressaltar que a maior parte do setor é ainda tem ainda espaço para as empresas multinacionais. Pode passar, por favor. Em relação aos canais de distribuição, a gente observa que o varejo comercial, apesar de aparecer em queda em relação a 2014, ele ainda detém mais de 90% do mercado. Ou seja, esse é um número muito superior e tem a tendência de continuar sendo um principal canal de distribuição. As lojas especialistas, elas são muito grandes e estão vinculadas principalmente a pet shops. Então, dentro desse varejo comercial, 33% vem de pet shops. A gente também observa que os supermercados detêm quase 40% do canal de distribuição. E o varejo não físico, que seria a internet, ela tem uma tendência de crescimento muito grande para os próximos anos. E em 2020 está em torno de 9 pontos percentuais a mais. Então, estaria chegando aí a 16% do canal de distribuição total. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem alguns destaques qualitativos do setor pet na Rússia. Isso foi falado aos poucos durante a apresentação, mas é interessante ressaltar, visto que são tendências para os próximos anos. Então, os cuidados com animais pets, eles estão aumentando e têm um grande potencial, principalmente pelo número da população que vem crescendo e vai continuar crescendo ao longo dos próximos anos, e também pela questão das distribuições acerca do canal e-commerce. Outra coisa importante de ressaltar é que, como lá há pouco tempo, teve algumas crises, então a taxa de inflação e as instabilidades macroeconômicas fazem com que os consumidores busquem preços mais acessíveis e um consumo mais em conta para o seu pet. Além disso, a gente observa que a taxa de consumo por pet ela ainda é baixa, e também existe a questão dos hábitos de alimentar os animais com restos de alimentos, as sobras, principalmente nas zonas rurais, onde está crescendo muito a quantidade de cães para guarda e também para caça. Mas, como qualquer outro país do mundo, tem uma tendência de humanização, e essa concentração de pessoas morando para a cidade tem uma inclinação para alimentos industriais. Outra coisa interessante é que na Rússia existe um laço emocional muito grande entre donos e os animais de estimação, principalmente gatos, e que se observa uma maior quantidade de pets do que crianças no território. E, por fim, uma grande expectativa entre a população russa é que as marcas de nicho, ou seja, de alimentos terapêuticos ou orgânicos, tendem a crescer para os próximos anos, principalmente voltadas para gatos. Pode passar. E agora eu passo a palavra para a Camila, que vai falar um pouquinho sobre o setor pet do Brasil e da Rússia. Boa tarde, pessoal. Então, aqui só para deixar claro que a gente vai tratar toda essa parte de comércio exterior somente com 4 produtos, tá? Esses produtos são esses definidos no slide, né, que são produtos específicos para pet. O que acontece no comércio exterior, tem alguns produtos que não são específicos do segmento, né? Então, a gente pode ter outros produtos de pet, mas que não são específicos do segmento pet. Então, por isso a gente escolheu trabalhar apenas com esses 4 produtos. Aí, antes de passar, só para falar para vocês a questão das tarifas, né? O mercado russo aplica uma tarifa de 6%, né, para os 2 primeiros produtos, que são peixes ornamentais de água doce e outros peixes ornamentais vivos,
tá? Essa tarifa, ela é uma tarifa preferencial que o Brasil tem para exportar para esse mercado por fazer parte do SGP, né? Então, por ser um país em desenvolvimento que faz parte do SGP da Rússia. A tarifa normal aplicada para os demais países é de 8%. Para o produto de alimentos específicos para cães e gatos, a tarifa aplicada é de 10% em média, né? Mas ela também tem uma outra peculiaridade, que ela não pode ser inferior a 8 centavos de euro por quilo. Tá? E para o último produto, que é outras preparações para alimentação de animais, a tarifa média aplicada é de 5%. Pode passar. Então, aqui, em relação ao comércio exterior em geral, desses 4 produtos, né, que a gente mencionou ali no início, para o setor PET, a Rússia, o que a gente percebe é que a Rússia ela é um importador líquido, né? Ou seja, ela importa mais do que exporta esses produtos. Além disso, houve uma tendência aí, como até o próprio professor Marcos e a Jéssica também comentaram, que ocorreu uma crise, né, em 2015 e 2016, algumas instabilidades macroeconômicas, que levaram a uma redução na importação da Rússia desses produtos nestes anos. Porém, a gente já vê uma tendência de retorno em 2017 e 2018, porém ainda com um valor inferior ao que era de 2014. Então, o que a gente teve foi uma taxa de crescimento negativa, né, em média, nesses anos de importação, de 2%, e uma taxa de crescimento nas exportações aí, basicamente uma estabilidade, né, com uma taxa de crescimento de 0,1%. Pode passar. Aqui, olhando especificamente para os produtos, né, para cada um daqueles produtos, o que a gente percebe é que as importações russas, elas são muito focadas e concentradas nos produtos de alimentação, né? Então, o produto que tem maior participação na pauta importadora são as outras preparações para alimentação de animais, que aqui também é interessante ressaltar que não tem só a parte de alimentação para pet, né? Mas também inclui alimentação aí para grandes animais. Esse produto específico, ele tem uma participação de quase 60%, né, das importações, e o de alimentos para cães e gatos tem quase 40%, né, com os dois de peixes ornamentais e peixes ornamentais vivos, tendo uma participação basicamente irrisória no total de importações. Outra coisa que é interessante perceber é que a gente teve um crescimento em relação à importação de alimentos para cães e gatos, né, de 4,23% ao ano, e em relação ao produto que tem maior participação, que é o de outras preparações para alimentação de animais, o que a gente viu foi uma queda de 5,5% ao ano aí nas importações russas. Pode passar. Em relação ao comércio específico com o Brasil, o que a gente vê é que a Rússia não exporta, né, nunca exportou neste período analisado nenhum valor em termos daqueles 4 produtos, mas teve uma importação crescente de produtos do Brasil. Outra coisa que é interessante analisar aqui é que enquanto a gente viu uma queda nas importações russas nos anos de 2015 e 2016, no geral, o Brasil se manteve crescendo. Né? Então, o Brasil aí tem uma trajetória ascendente de crescimento nas exportações para o mercado russo. Pode passar. Em relação aos produtos específicos, né, que o Brasil exporta para a Rússia, o Brasil já teve exportações para o produto de peixes ornamentais de água doce, né? Já teve aí em 2016, foi a maior participação, em que ele exportou $12 mil, né, para o mercado russo, e teve aí 1,3% de participação no mercado. Em 2018, que a gente vê que o Brasil não teve nenhuma exportação para o mercado russo, né? Porém, esse é um produto que nem a gente já tinha visto anteriormente, que teve uma queda
aí no volume de importações totais do mercado, né, que passou a quase metade das importações entre 2014 e 2018. Pode passar. Olhando o produto de alimentos específicos para cães e gatos, né, teve aquela questão de queda nas importações totais em 2015 e 2016 e um retorno no crescimento. As exportações brasileiras ainda são pequenas, né? O Brasil tem uma pequena participação no mercado. A maior participação foi em 2015, né, com 0,5% do total importado pelo mercado, e hoje nós estamos em 2018 com 0,44%. Porém, esse foi o valor mais alto que o Brasil já exportou para esse mercado, com aí quase 1,4 milhão de dólares. Pode passar. Por fim, sobre o produto Outras Preparações para Alimentação de Animais, esse produto o Brasil tem uma participação um pouco mais significativa, né? Chega a 1% aí em 2018 e também tem uma trajetória aí mais ou menos de crescimento, exceto em 2017, quando teve uma pequena queda em relação a 2016. Porém, nos valores, né, o Brasil seguiu uma trajetória de crescimento, chegando aí a 4,3 milhões de dólares. Pode passar. Então, só para finalizar e fazer um resumo para vocês do que a gente viu aqui em relação ao mercado russo, o que a gente pode destacar é que a Rússia tem um desempenho macroeconômico muito parecido com o do Brasil, né? E terá um desempenho em relação a essa crise da pandemia do coronavírus. A expectativa é que caia próximo ao do Brasil e tenha uma recuperação também próxima, um pouquinho mais rápida do que a economia brasileira. A economia russa é um grande mercado, tanto em termos de população pet, né, quanto em termos de valores em que gasta com produtos pet. As maiores populações pet na Rússia são de gatos e peixes, né? A proporção de domicílios que possuem gatos, ela é inclusive superior à proporção brasileira, né? A principal distribuição no mercado está focada aí em supermercados e lojas especializadas com as pet shops, né? Mas como a Jéssica também mencionou, tem uma grande tendência que é do aumento da distribuição via online, né? Pela internet. E o que a gente vê na questão de comércio exterior é que ele ainda é um mercado de abertura, né? Que ainda tem espaço então para crescer. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade e fico aí à disposição, junto com a Jéssica e com o Marcos, para eventuais perguntas e passo de volta aí a palavra para o Henrique. Obrigada. Obrigado, Camila. Obrigado, Marcos. Obrigado, Jéssica, mais uma vez, pelas palestras de vocês. Eu queria perguntar duas coisas rapidamente, por favor. A gente vê que tem uma abertura muito grande para produtos, para alimentação animal dos produtos brasileiros. Além dos produtos brasileiros, quais outros países concorrem aí com o Brasil no mercado russo, por favor? Obrigado, Henrique. Até para mencionar, assim, eu acabei esquecendo de mencionar ali na hora, mas a gente tem algumas barreiras, né, que apesar das barreiras de tarifa não serem tão altas, é importante destacar que há algumas barreiras não tarifárias, né, barreiras técnicas que a Rússia impõe aí para a entrada de produtos brasileiros e de vários locais. Né? Então, hoje o Brasil, ele figura aí por volta da 20ª posição, então ele é o 20º principal fornecedor da Rússia em termos de alimentos para cães e gatos, né? Os principais fornecedores são França, Itália, Canadá, República Tcheca e Alemanha. É interessante perceber que nenhum deles tem uma participação tão grande quanto a gente já viu em alguns outros mercados, em que o principal concorrente tem aí mais de 30%, 40%. Então, o principal concorrente, que é a França, que é o maior fornecedor da Rússia, para alimentos de cães e gatos, tem 17% do mercado. Né? Em relação a outros alimentos para animais,
Também a França é o principal concorrente do Brasil. O Brasil, nesse caso, figura na 18ª posição, né, que é onde o Brasil tem 1% aí de participação no mercado. E a França também tem 12% de participação. Então, a gente vê que não é um mercado tão concentrado quanto a gente já viu em outros estudos aqui. É legal, obrigado, Camila. É importante salientar, além que a Camila comentou sobre as barreiras não tarifárias, né, técnicas, existe uma burocracia também bem grande no processo disso dentro da Rússia, né? É um processo burocrático, muitas vezes até cansativo, né? Para vencer essas barreiras técnicas e apresentar toda a documentação. Então, é importante, quando a primeira vez que você vai exportar para a Rússia, né, pensar isso também, botar isso dentro do teu radar, né? É bom saber que lá, além das barreiras técnicas, tem uma barreira burocrática mesmo, assim, né? No processo. Herança, provavelmente, ainda do regime. E provavelmente ainda resquício de algumas coisas lá de trás. E também a gente sabe que, geralmente, quem tem os mercados muito grandes, eles criam algumas barreiras, né? Para proteger o mercado, para conseguir aumentar a produção local, né? Então, pode ser um movimento assim mesmo também. Legal, obrigado, Marcos. Obrigado, Camila. Uma última pergunta é o seguinte, a gente vê que o mercado de gatos aí tem uma participação bem grande, né? Apesar disso, tem algum padrão de consumo específico do mercado russo? Vocês veem alguma coisa assim? Sim, na verdade, em relação ao mercado russo, ele é um pouco dispare ao longo dos outros estudos que a gente tem observado. Normalmente, quando a gente vê um padrão de consumo elevado em determinada categoria, a gente já observa um valor que é gasto por pet maior em produtos que são de maior valor agregado, como os alimentos terapêuticos, premium, orgânicos, ou até mesmo alimentos que não são secos, né, são úmidos, mas que já geram um valor agregado maior. Contudo, na Rússia, o que a gente observa é que é gasto um valor muito alto no consumo de gatos, contudo, em produtos de baixa qualidade. Então, são produtos de preços mais baixos e existe o consumo lá de uma forma em que é gasto quase num atacado. Então, eles tendem a comprar uma grande quantidade por um preço menor. Então, o valor acaba sendo um pouco maior, mas não em função de um padrão de consumo maior. Tá legal. Tá joia. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez, Marcos, Camila e Jéssica. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pela palestra. Bom, para quem estiver assistindo, queria agradecer mais uma vez também. Caso queiram entrar em contato com o Instituto, tiver alguma pergunta a respeito das palestras ou qualquer outra questão relacionada ao IPB, pode mandar um e-mail para a gente, pode mandar no comunicacão@institutopetbrasil.com ou para atendimento@institutopetbrasil.com. Obrigado, até a próxima.